Salve família! Sejam bem-vindos mais uma vez a esse momento tão grandioso que é glorificar o nome de Deus, que é ser renovado pelo estudo da palavra. Mas hoje, gente, antes de começar o vídeo, eu queria falar um assunto maravilhoso, porque eu reencontrei um amigo que fazia tempo que eu não via e conversando com ele sobre a palavra. Ele me falou que sempre teve a vontade de ler a Bíblia, mas não sabia por onde começar. E eu achei engraçado que isso aconteceu comigo também. Eu acho que com todo mundo deve ser assim, sabe? Até esse foi um dos motivos que a gente fez o canal para justamente a gente ter essa conexão com a palavra. E no meu entendimento, o projeto começaria olhando o Novo Testamento e indo do Novo Testamento até o final da Bíblia, para que a gente tenha a percepção de quem é Jesus, porque o próprio nome diz, né, Novo Testamento. Se tem um Testamento Antigo e tem um Testamento Novo, qual testamento que tem mais validade juridicamente falando, né? O Novo Testamento, né? Porque se tem um testamento que não é válido, apesar de que, nesse caso agora da Bíblia, não é jurídico. No caso da Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento apontam para a mesma pessoa de Jesus. E a gente só começou pelo Novo Testamento para que a gente conhecesse de fato quem é Jesus, porque Mateus já começa falando dele e de como foi o convívio com ele, né? E não só Mateus, os 4 livros do Evangelho falam como que foi a caminhada de Jesus enquanto ele começou seu ministério, né? Falam até um pouco antes, alguns dos evangelhos citam até da origem, o próprio João fala da origem do mundo, né? Para trazer todo o contexto de, de que o mundo e a vida apontam para Deus. E essa é a percepção que a gente deve ter quando a gente habita aqui na Terra. A gente está num modo de expiação para que a gente possa evoluir e aprender com esse convívio aqui. Mas a gente tem que ter clareza de que tudo que a gente faz na Terra, a palavra diz, tudo que é ligado na Terra é ligado nos céus também. Então a gente tem que ter consciência de que a gente vive não só para essa vida, mas para uma vinda vindoura que é no reino de Deus. E quando a gente não sabe muito bem por onde começar, no meu caso, eu comecei, por exemplo, abrindo a Bíblia aleatoriamente. Então eu ia, pegava um versículo, aí eu lia aquele versículo. Quando aquele versículo fazia sentido para mim, eu fechava a Bíblia. Quando não fazia sentido, eu lia o contexto do versículo para tentar entender o que estava se passando, porque de eu não ter entendido aquele versículo, né? E eu acho que a partir daí que começou a rolar um interesse, sabe? Porque a gente vai devagarinho, vai aos pouquinhos, só que o negócio vai tomando conta, sabe? Que quanto mais tu se alimenta, mais fome tu sente, né? Porque quanto mais tu sabe da história, mais tu quer saber. Hoje eu estava num evento e foi muito engraçado ver pessoas do meu lado conversando que perdem horas em leitura, lendo livros de suspense, de tudo que é tipo de coisa. Às vezes passam a noite acordada lendo só para ver o final da história, né? E nossa, como é curioso, né? A gente vê um mundo de pessoas que estudam e gostam de ler, mas ao mesmo tempo a gente vê um mundo onde as pessoas não leem a palavra de Deus, né? Que está disponível, que está aí para todo mundo usar, mas a gente quase não usa, né? Então, o intento desse canal foi justamente isso: trazer um ambiente onde a gente possa ler a palavra e de uma forma sequencial, organizada, que a gente possa fazer um estudo meticuloso, lendo, interpretando os textos, né? Lógico, a minha interpretação não é a melhor de todas, nem de longe, sabe? E talvez um texto que chame atenção para mim pode não chamar atenção para você e tá tudo bem. Essa que é a beleza do evangelho, né? Porque a mesma palavra no meu coração soa de uma forma e no seu coração ela soa de outra. Então a gente, para ter a compreensão do todo, no meu ver, a gente tem que compartilhar o evangelho e receber esse evangelho a todo momento. Então a gente tem que levar para as pessoas e também saber receber das pessoas esse evangelho, sabe? E isso é uma coisa constante. Hoje, sentado com o senhor do meu lado, a gente estava conversando sobre espiritualidade e é engraçado essa imersão porque ela é sobre autoconhecimento, né? E como a espiritualidade ela tá no cerne do ser humano, né? Porque a gente é corpo, alma e espírito.
E se a gente ignora que tem esses três elementos, que nós somos partes, né? Eu tenho a parte física, eu tenho a parte que eu consigo tocar, eu tenho a parte almática, que eu sou, eu. E tenho o espírito que me habita, né? O que dá fôlego da vida. Então, quando a gente tem esse entendimento, alimentar o espírito é tão natural quanto alimentar a alma, quanto alimentar o corpo. E como é que a gente faz isso? Alimentando o corpo, a gente come, bebe água. Mas quando a gente alimenta a alma, como é que a gente faz isso? A gente se relaciona com as pessoas, a gente abraça, né? O que a gente sente? Uma emoção. Essa emoção fica registrada onde? Na nossa alma, né? Que é a nossa identidade, é quem somos. Mas o que faz a gente respirar? O que faz o nosso sangue pulsar pelas veias, se não é a força de Deus através de nós? Ou tu escolhe para onde vai o teu sangue, ou tu escolhe não respirar agora. São coisas naturais, né? São leis naturais da essência humana. E conhecer isso é libertador. Porque quando a gente tem um entendimento de quem somos, a partir daí podemos chegar aonde queremos, né? Então, se eu não sei o que acontece com o meu corpo, se eu não sei que a dor que eu estou sentindo aqui é fome, eu não vou comer e não vou acabar com essa dor. Se eu não sei que essa dor que eu estou sentindo é sede, eu não vou beber água e não vou acabar com essa dor. Sabe? Então, a gente tem que ter clareza de como que a gente é para entender o cerne do ser humano. Para a gente poder ter a compreensão de quê? De que alimentar o espírito é tão natural quanto alimentar a carne. E eu digo para vocês, é até melhor. Porque a experiência que a gente tem alimentando o espírito e negando a carne é uma experiência plena de prazer sem igual. Eu não sei se você já praticou, mas um dos assuntos que tem muito sido pautado é o assunto do jejum, né? Inclusive, estudos comprovam que mais de 16 horas de jejum, ou a partir de 14 a 16 horas de jejum, o teu corpo começa um processo chamado autofagia. Que é o quê? Ele começa a se alimentar das células que não estão tão boas assim. Olha que legal. Teu corpo em jejum se regenera naturalmente. Essa é a bioquímica do teu corpo. Tu tem o poder de se regenerar. Porque Deus plantou isso dentro de ti. É o Espírito Santo que cura o teu corpo. Ou quando tu corta o braço, ele fica com o corte aberto, sangrando. Não, né? Quando a gente corta, e se o corte não é tão profundo, o próprio sangue começa a secar, começa a fazer uma casquinha e começa a cicatrizar aquilo ali. Gente, isso é a cura. O nosso corpo se cura. E às vezes falar isso para as pessoas parece loucura. A pessoa acredita em milagre e acha que é loucura, mas o corpo é um milagre. E é uma coisa engraçada, né? Eu fico chocado, assim. Tem algumas pessoas que acham que estudar não adianta, que não serve para nada. Ignora a sabedoria. Sabe? A pessoa sabe que tem um corpo, alma e espírito. Aí ela só alimenta a alma. E o espírito e o corpo, foda-se. Não tô nem aí. Né? Ou alimenta só o corpo e a alma e o espírito finge que nem existe. A gente tem que começar a botar a mão na consciência, às vezes, das maneiras como a gente enxerga as coisas, para poder abrir a mente ao novo, sabe? O renovo de Deus vem quando a gente se despede do velho, né? E a ignorância é uma coisa que a gente precisa se despedir para poder conhecer a sabedoria também. Então, vamos pedir aqui para Deus trazer essa sabedoria através da palavra. Porque, como a gente vê, isso é um livro espiritual. E desde o começo a gente tem feito, né? Um processo de estudo espiritual do livro. Porque quando a gente lê fisicamente, sem nenhuma intenção, ele é vazio. Volta vazio, não serve para nada. Pode até uns lampejos ou outro. Mas quando a gente encara isso como a verdade e que ela só é revelada aos puros de coração, ela só é revelada àqueles que se humilham na presença do Senhor. Aqueles que falam, Senhor, eu não sei, mas se o Senhor me ensinar, eu sou capaz. E é essa a oração que a gente vai fazer. Sabe? Talvez para te incentivar a procurar a palavra num primeiro momento, assim, sabe? Mesmo que na curiosidade, vai pelos teus passos. Sabe? Às vezes tu não quer estudar aqui com a gente, fazer um estudo de um capítulo. Às vezes eu não tenho 20, 30 minutos para parar e ler a Bíblia. É engraçado, né? Mas às vezes a pessoa não tem, sabe?
Ela passa 2 horas na academia, ela passa 8 horas trabalhando, 2 horas no ônibus, mas ela não tem 10, 15, 20, 30 minutos para orar, para falar com Deus. E aí muitas vezes reclama da vida, que a vida não está do jeito que ela imaginava ou que esperava, mas em nenhum momento ela perguntou para Deus como é que seria a vida dela, o que ela deveria fazer. Foi fazendo o que está com a vontade, eu estou com vontade disso, estou com vontade daquilo, e aí? Vai chegar onde? Viver por vontades e desejos, realmente. Romanos fala sobre isso, né? E o irmão Mauri falou sobre isso num videozinho que ele postou no Instagram. A gente tem que saber o que a gente alimenta, se é a carne ou se é o espírito. Então aqui, esse estudo que a gente faz é um estudo sério, de alimento para o espírito. Para que a gente possa ser edificado na palavra. Para quê? Para que essa palavra seja viva em nossos corações. Tá, mas de que forma que ela vai ser viva? A partir do momento que eu vejo uma palavra onde diz que eu tenho que amar o meu irmão e uma pessoa passa por mim e eu a ignoro, eu estou negligenciando a palavra de Deus, né? Eu não estou acatando ela, ouvindo ela e trazendo para dentro de mim, né? Então, se a palavra diz para eu ser generoso e na hora de ser generoso eu me acanho, ou eu recuo, ou eu volto, eu estou deixando de cumprir a palavra. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas o nosso corpo fala. Fala muito. 95% da nossa comunicação ela é não verbal. Ou seja, a gente fala 5% só com as palavras. Os outros 95% é o corpo inteiro falando. E talvez você não tenha estudado linguagem corporal. Talvez você nem saiba que isso existe. Tem gente que nem se preocupa com esse tipo de coisa. Mas eu fui estudar esses assuntos, porque eu fui um grande mentiroso. Eu contei muitas mentiras. E eu sempre desconfiei das pessoas, achei que elas iam mentir para mim. Então comecei a estudar formas de inibir a mentira. Formas de identificar a mentira antes mesmo dela ser contada. Tudo isso para me proteger, sabe? E sempre me mantive numa bolinha, fechado e não deixando ninguém chegar. Por quê? Porque eu vivia na desconfiança, vivia na mentira. E como é triste a gente viver assim, com tanta gente amável que tem no mundo, sabe? Às vezes quando a gente se depara com uma situação ruim, uma traição, uma coisa que a gente passa na vida, a gente leva um ressentimento e vai ressentindo. Em vez de só deixar, perdoar. O perdão é deixar ir o agressor embora. Porque quando a gente não perdoa, aquele agressor fica agredindo a gente toda vez que a gente lembra daquilo que a gente viveu. É para isso que serve o perdão. Perdão não é para passar a mão na cabeça da outra pessoa e falar assim, não, olha, tudo bem, você tá certa, é isso aí mesmo, continua fazendo merda. Não, mano. Perdoar é falar assim, ó, eu sou melhor do que essa merda que tu me fez aí. Já que tu fez essa merda comigo, então fica aí tu com a tua merda. Tá tudo bem. E eu te perdoo. Mas não preciso conviver com isso. Não preciso conviver com desrespeito, não preciso conviver com mal educação, não preciso conviver com mentira, não preciso conviver com falsidade, eu não preciso conviver com nada disso. É por isso que a gente se edifica na palavra. Porque Deus mostra as coisas que a gente tem que viver. Você vai passar por situações? Vai. Jesus não foi lá, conviveu com Judas, passou, foi traído, não foi? Mas cada um foi pro seu lado. No final das contas, cada um seguiu o seu rumo. Jesus foi pro céu e Judas fez o quê? Se matou. Sabe? E talvez eu queira, ou quis um dia me matar, talvez por tantas mentiras que eu também contei. E talvez eu tenha me sentido igual o Judas também. Porque eu traí pessoas que eu amava. Sabe? E é realmente difícil, às vezes, falar sobre esse tipo de coisa, porque, como eu falei, evangelho de flores, tá todo mundo batendo palma e cantando e gritando. Esse não é o evangelho, mano. Tá ligado? O evangelho que eu leio é outro evangelho, mano. O evangelho que eu leio é um que fala, olha, tu fez coisa errada, tem consequência, tu vai pagar por isso, mas assim, ó, eu te perdoo e te dou uma nova chance de viver. Esse é o evangelho. Mas viver segundo minha vontade. Não segundo as tuas coisas que tu se arrependeu. Não é se tu continuar vivendo do jeito que tu vive, vai continuar se arrependendo, se afastando de Deus, fazendo as coisas que não deveria. Você vai ficar distante. E não vai chegar em lugar nenhum. Posso te garantir isso aí, cara. O único lugar que tu vai chegar é para Deus, mais cedo ou mais tarde, seja por bem ou por mal. Porque uma hora a gente vai se encontrar com Ele. Vai ter uma hora que a gente vai se despedir dessa terra aqui, amigo. Uma coisa é certa. Deus falou para Adão assim, ó, no dia que comeres dessa fruta, certamente morrerás.
todos nós morreremos. A palavra diz que alguns passarão sem ver a morte. Glória a Deus por isso. Porque tem alguns que realmente vão conseguir passar sem ver a morte. Mas, num contexto geral, a gente tem que ter consciência que uma hora a gente vai prestar conta da nossa vida com Deus. A gente vai chegar lá em cima, vai conversar com Ele, e aí? Como é que foi lá na terra? O que você acreditou? O que você viveu? Como é que você fez? O que você construiu? Tem gente que fala, mas a gente não tem salvação por obras. Óbvio, salvação não é por obras não, mas o galardão é. Aí se tu só sabe da salvação, tu já nem sabe do galardão. Aí tu já não sabe de tudo, é isso que eu estou falando. Tem muita gente que hoje está na metade da Bíblia, lê um versículo ou outro e acha que sabe. Não é assim que funciona não, amigo. Não, amigo, isso aqui é estudo, perito. É diário, constante, uma pasada atrás da outra. Eu vou cavar e vou descobrir o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro, além de salvar e libertar, o que está aqui dentro edifica, reconstrói, regenera. Então esse é o movimento que a gente faz. O movimento de reconstrução. Eu estou completamente quebrado. Todas as coisas que eu fiz na minha vida me dilaceraram emocionalmente. Quem que reconstrói isso aí? A única pessoa capaz de reconstruir você é Jesus, cara. Sabe? É como eu falo aqui, esse canal é um canal de leitura bíblica, mas eu sou coach, treino pessoas, e ainda que tenha todas as ferramentas da ciência, se Jesus não botar a mão na tua vida, amigo, não vai. Não acontece nada. É isso. Simples assim. Porque Deus falou na palavra dele, eu vou confundir as coisas dos sábios desse mundo, usando os loucos. Então, é como eu falo, algumas palavras elas ficam até meio chocantes da gente falar, porque é duro, sabe? É duro a gente ouvir algumas pessoas falando de modo superficial sobre as coisas, sabe? A pessoa ela vai no mar, ela vai na praia. Olha só o intento das coisas, para te ver como é que o mundo tá. A pessoa sai de casa, vai até a praia, chega na praia, ela bota o pezinho na água e volta. Ela volta com a sensação como se tivesse molhado. Mas ela mergulhou. Ela foi lá, entrou no mar, mergulhou, desceu, nadou, foi embaixo, viu o que tinha lá embaixo, abriu o olho debaixo d'água. Não, ela molhou o pé. E ela acha que molhar o pé é o suficiente. As ideias, mano. Deus quer mais de ti. Deus quer mais de mim. É por isso que ele faz uns movimentos meio doido mesmo. Entendeu? Coloca umas pessoas estranhas do teu lado, na tua frente, nos lugares que você vai, para confrontar suas crenças. É assim que funciona. Viver na Terra é todo momento você está sendo avaliado, testado. Por que a palavra diz vigiai e orai? Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, porque não sabes a volta dele quando vem. E se Deus está na tua frente aí agora falando contigo, sabe? E tu não dá voz para ele? Se Deus está falando contigo através da tua mãe, através do teu pai, através da tua avó, do teu avô, sei lá, da tua tia, do teu tio, te dando um conselho, falando para te fazer uma coisa boa, dizendo para ti ir para um caminho decente, dizendo para ti, não faz isso aqui não vai com essa galera errada aqui não, vai com a galera que caminha direitinho ali, que os caras têm uma visão diferente, daqui a 10 anos esse cara vai estar fazendo uma coisa melhor, esse cara aqui talvez esteja preso, talvez esteja morto. Que tudo são escolhas. Aí o que eu penso, né? Esse é o livre-arbítrio. Tu escolhe, tu acorda de manhã, tu escolhe se tu bota o pé direito ou o pé esquerdo primeiro no chão. Não escolhe. Salve as exceções das pessoas que não têm pé. Mas vamos imaginar num lado racional, tu escolhe algumas coisas da tua vida. Outras tu não escolhe. Tu não escolhe se respira ou não. Então são coisas que a gente precisa ter compreensão de que existe um mover de Deus na nossa vida e existe um mover nosso em direção a Deus. São duas coisas completamente diferentes. Deus mover a minha vida, ele vai mover eu querendo ou não. Isso aí é fato. Mas quando eu intencionalmente procuro a Deus e vou na direção dele, é eu me movendo até Deus. E esse é um movimento que é individual, é de cada um.
Eu decidi compartilhar esse canal aqui para que a gente pudesse fazer o estudo junto, porque eu realmente acredito que assim como esse meu amigo, mais pessoas também têm o interesse de ler a Bíblia. E se você é uma delas, coloca aí. Poxa, isso também funciona comigo. Eu quero ler, mas às vezes eu não gosto de ler sozinho. Ou não sei por onde começar. Ou não consigo entender o que está escrito direito. Vamos ler junto para a gente tentar entender. A ideia de fazer o canal é porque a gente vive num país onde mais de 80% da população é analfabeta funcional, cara. Então, de 10 pessoas, 8 lê e não sabem o que estão lendo. É por isso que a gente vive numa ignorância espiritual tão grande. Que as pessoas não sabem nem o que estão fazendo. E é por isso que a gente faz esse movimento, sabe? E se você está fazendo esse movimento comigo, coloca aí, #tamo junto. Sabe? De ler a palavra, se dedicar a isso, procurar isso aqui. Porque aqui está o segredo. É na palavra. Então, sem mais delongas, vamos focar na palavra para que a gente possa buscar o espírito de entendimento, né? Para que a gente saia dessa ignorância que a gente vive muitas vezes, de achar que tudo que a gente acredita é as coisas certas. E na verdade não. Na verdade o que Deus acredita é o certo. E eu preciso me alinhar com o pensamento de Deus. Então a nossa oração ela vai ser nesse sentido. Senhor Deus, ajuda aqui agora tanto eu quanto esse irmão que está aí do outro lado da telinha, para que a gente possa receber o Teu Espírito Santo. Não só receber Ele, porque Ele já está habitando em nós e nós já sabemos disso, mas receber a sabedoria que vem do Espírito. O Senhor disse que no fim dos tempos deixaria um ajudador que era tão capaz quanto o Senhor. E o Senhor ministrou tão bem os tempos que teve na terra. Permita que a gente, ao fazer essa leitura, receba do Senhor a revelação que o Senhor entregou àqueles que ouviram essa palavra naquele momento. Nós queremos sim ouvir o Teu chamado. Queremos ouvir o Senhor falando conosco, assim como eu, esse meu irmão que está aqui. Às vezes a gente só quer se sentir amado, sabe? Sentir que o Senhor está ali olhando por nós, está conosco. E às vezes a gente não consegue perceber porque a gente está igual Pedro no meio da tempestade, Pai. É onda para lá, é onda para cá e a gente não consegue ficar tranquilo. Mas o Teu nome e a Tua mão, ela está conosco. E é por isso que a gente não tem medo da tempestade. Porque quando Pedro chamou e pediu Tua ajuda, Tu estendeu a mão. E é por isso que nós te pedimos aqui agora. Estende a mão sobre a nossa vida. Sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está aqui assistindo agora. Se nós estamos aqui é porque a gente te quer e a gente te quer todo dia. Ajude a gente a continuar a obra, Pai. Ajude a gente a edificar o Espírito nas pessoas. Porque, como a palavra diz, o reino de Deus já está conosco. Ele já está. Ele já está aqui, ele já é. Ele é tão real quanto nós. Só que a gente precisa acreditar, Pai. E a gente tem falta de fé em muitos momentos. Mas a gente está aqui para te glorificar e é isso que a gente quer. Te entregar o coração. Aberto, sincero, curioso, igual de uma criancinha. Para poder aprender de verdade o que o Senhor quer falar com nós. E em Teu nome te pedimos essas coisas. Amém. Então a gente vai ler hoje o capítulo 11 de Mateus, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Esse 3 aqui é muito legal a gente ler, porque olha que curioso, né? O João mandou quem estava com ele ir ver Jesus, né? E o que eles perguntaram? Senhor, és tu aquele que havia de vir? Porque já tinha, como eu falei lá no começo do Velho e o Novo Testamento, já tinha uma promessa para Deus vir na terra, né? Através de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho
Olha que bênção, né? Imagina viver num momento desse, onde todas as pessoas que estão no hospital começam a sair porque foram curadas. Já consegui imaginar uma situação dessa? Uma manifestação tão grande do Espírito onde o hospital inteiro é curado? Por que a gente não está orando para pedir esse tipo de coisa, em vez de ficar perdido com coisa que não faz sentido, né? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Olha o que ele diz. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Pelo contrário, é aquele que se achega, né? Aquele que se escandaliza é aquele que se ofende, né? E aquele que se achega é contrário disso. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Olha que revelação maravilhosa, né? A palavra que está escrita sobre João: Eis que diante da tua face envio o meu anjo. João é um anjo de Deus. Olha que legal. E ele habitou na terra com a gente, né? Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Porque ele também foi concebido por um milagre, né? Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o que ele está falando. O menor do reino é maior que João, que foi o maior da terra. Então a gente entende, gente, olha isso aqui que como é poderoso. O menor do reino é o maior do que o João que estava na terra. Então a gente no reino já vai ser mais do que isso. Olha que alegria de ouvir isso aqui. E desde o dia de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E, se quereis dar crédito, este e o Elias que havia de vir. É este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha que passagem poderosa, né? O que ele está falando aqui, ó. O que ele está falando aqui é muito importante porque ele está dizendo, olha só o que ele está dizendo aqui no 16. Ele diz no 15 assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Começa assim, né? Ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que eu vou dizer? Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam pelos companheiros. E dizem: tocamos flauta, mas não dançastes. Cantamos lamentações, mas não chorastes. Isso aqui, gente, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que Jesus valoriza a empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente vê uma pessoa triste e a gente se entristece junto com ela, a gente divide aquela tristeza dela e a tristeza acaba ficando mais leve. E ao passo que quando a gente está alegre e a gente compartilha a nossa alegria, agora são duas alegrias, né? É por isso que o bem sempre vence.
sabe? Porque o mal a gente divide e o bem a gente multiplica. É tiro certo, cara. E o que diz aqui, né? Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então a gente vê a sabedoria na consequência, né? Na consequência das ações. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem aprendido, ou melhor, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e Sidom se fossem feitos prodígios que vós se fizeram, a muitos se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que nem em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Olha que legal aqui, né? E aqui ele diz, continuando o 24, né? Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma do que no dia do juízo para ti. É legal a gente ver esse do 20 ao 24 aqui, porque o que ele está dizendo aqui, ó? Cada cidade foi tratada de um jeito. Teve umas cidades que ele operou mais milagres, para que fosse manifestada ainda mais a glória de Deus. Mas ele disse que essas cidades que muitos receberam milagres, muitos não tiveram fé e não se arrependeram, mesmo tendo a maior manifestação de Deus. Então isso aqui é muito, muito chocante a gente ler, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, ele está dizendo que haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma, né? Imagina, Sodoma é uma cidade que foi destruída. Sodoma e Gomorra é uma cidade que nunca mais se levantou, né? E aqui ele está dizendo, ó, cuidado, cara, porque vocês estão pedindo um monte de milagre, um monte de coisa, mas vocês têm que também acreditar, porque o milagre por si só, ele não faz a gente acreditar. O que faz a gente acreditar é a nossa fé, é o desenvolvimento dela. E o 25 continua assim, ó, naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e a revelaste aos pequenininhos. Ó, aquilo que eu tinha falado, né? Que Deus esconde a sabedoria dos que se acham inteligentes, né? E mostra para quem? Para os pequeninos. Aqui em Mateus ele fala pequeninos, em Lucas ele fala revelaste aos loucos, se eu não me engano é Lucas, ou Marcos que fala assim. Mas o que ele diz? Sim, Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse 27 aqui, isso aqui é poderoso. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha, ele começou assim. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. O que ele está falando aqui? Que para conhecer o Pai precisa conhecer o Filho, e para conhecer o Filho precisa conhecer o Pai. Mas como é que faz para conhecer o Filho ou o Pai? Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, irmãos, isso aqui nada mais é do que a confirmação de que tu só vai acreditar em Jesus se Ele quiser. Engraçado, né? Isso aqui é engraçado. Se Ele não quiser, tu não acredita, porque Ele não vai nem te apresentar, nem se apresentar para ti. Então, se tu já conheceu Jesus, se tu já ouviu falar sobre Ele, é porque Ele já se apresentou para ti. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Gente, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui tinha que ser o versículo do dia, né? Olha o que ele está falando aqui. O 29, eu acho que o 29 pode ser o versículo do dia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. É isso que Deus quer da gente, sabe, gente? Ele quer que a gente vá atrás dele, tome o seu jugo. Em muitos momentos a gente vai ser confrontado. Tomar o jugo dele é assumir o combate dele. O combate de pregar o evangelho, de levar o ministério para as pessoas, de apresentar Deus de uma forma amorosa. Esse é o bom combate que Paulo fala nas cartas dele. Ele fala assim: eu travei o bom combate. Então não tem nada a ver com... Não tem a ver com luta, guerra, arma ou esse tipo de coisa, sabe? Mas durante muito tempo eu fui violento, eu achava que era assim que resolvia as coisas. Porque foi assim que funcionou comigo. Durante muito tempo eu batia nas pessoas porque resolvia, porque as pessoas me enchiam o saco. E aí eu batia muito e aí parava de me encher o saco. Pra mim funcionava, cara. Só que não. Porque a consequência daquilo, ou como a palavra diz, né? A sabedoria é justificada por seus filhos. A violência ficava dentro de mim e não saía. Como um monstro enjaulado. E ficava ali alimentando, remoendo, pensando que quando vai ser a próxima, quem vai ser a próxima, aonde vai ser a próxima, sabe? E às vezes esse sentimento ruim que está dentro de você, muitas vezes nem te pertence. É porque você está convivendo com pessoas que pensam assim e você acha que tem que pensar igual elas. Tá? E não é assim que funciona. Porque Jesus te convida a ir até Ele. Então a gente vai em muitos momentos estar cansado, oprimido. E o que a gente vai ter que fazer? Ir até Ele. Como a gente fez agora. Pai, eu estou aqui. Sabe? Aqui, ó, nesse momento aqui, me conecto com o Senhor em oração. Eu estou aqui presente, Pai. Fala comigo. É assim que a gente se conecta com Deus, sabe? Fala: Deus, eu estou cansado. Tá difícil. Tá? Não estou vendo saída para o que eu estou passando. Coloca a mão sobre mim. Me dá uma instrução, uma orientação. Abre um caminho. É isso que a gente tem que fazer. Conscientemente. Sabe? É como eu vi hoje um exemplo, né, de um senhor, eu comecei a falar com o senhor que falou que passou anos fazendo assim, ele abria a Bíblia, lia um versículo, fechava, porque ele acreditava que era Deus falando com ele. Olha, você acha aí que está dando certo, beleza, mas o que a palavra diz? A palavra diz que os reis deveriam meditar na lei dia e noite. Dia e noite. E não é ler um versículozinho aqui, deu, acabou, tô indo embora. Não, é dia e noite. Dia e noite. Durante o dia eu medito, durante a noite eu medito. Sabe? E engraçado a gente estar falando isso porque o movimento que eu acabei fazendo me colocou nessa metanoia. Mesmo sem eu ter essa intenção, eu acabei vivendo essa metanoia. É o que eu estou vivendo hoje, sabe? E quando a gente vive isso, o nosso comportamento vai mudando. E os nossos desejos vão mudando. A maneira como a gente se relaciona vai mudando. A maneira como a gente enxerga as coisas vão mudando. E a gente começa a ter discernimento para as coisas. E começar a entender. Ah, isso é isso. E isso é isso. Entendi. Isso aqui é bom. Isso aqui nem tanto. Isso aqui é para mim. Isso aqui não é para mim. Quando a gente tem o discernimento e a gente entende, olha, tá aqui escrito na palavra aqui, ó. Não ande nos caminhos dos ímpios, nem tenha inveja dos homens maus. E aí tu vê um homem mau passando com um carrão do teu lado e tu acha que, nossa, tá arrasando o cara lá que tem um carrão, quero ter um carrão igual dele. E a palavra diz, não inveja os homens maus. Gente, é o que eu falo, se a palavra estivesse no coração de todo mundo, a gente estaria vivendo a plenitude de Deus na terra já. Ainda não acontece dessa forma, porque a gente está começando agora. Mas é um movimento nosso que a gente pode construir, sabe?
e trazer Deus para a nossa vida, para a terra. Ou pelo menos para o ambiente que a gente consegue construir. Um círculo de pessoas, sabe? Que a gente pode cultivar, que a gente pode nutrir, pessoas que querem se aperfeiçoar em Cristo, que querem ser pessoas melhores. Que aquela pessoa que fala, não, esse é meu jeito, eu não vou mudar e foda-se. Mano, essa pessoa aí, você deixa ela do jeito dela, fala amém, Deus te abençoe, e é isso. Esse é o seu jeito, você não vai mudar? Tudo bem, tá aqui. Vai viver sua vida. Eu quero mudar. Eu quero mudar, porque do jeito que eu tô vivendo não tá legal. E se você também quer mudar, coloca a hashtag eu quero mudar, escreve aí agora. Eu quero mudar. Eu quero que Deus me mude. Sabe? Mais do que mudança, eu quero que o Espírito me renove todo dia, que eu acorde com energia, tá? Com intenção, que eu acorde com foco, com disciplina, que eu acorde querendo mais da vida e que eu possa entregar cada vez mais para Deus. Sabe? Porque é isso que a gente veio fazer aqui. É como eu falo, eu leio um capítulo, mas para mim não é o suficiente, eu quero mais, então eu quero mexer com outra coisa, eu vou lá procurar mais coisa para mexer. Sabe? E aí leio esse capítulo aqui, a gente leu, vai ficar ali. A gente vai assistir essa pregação depois. E eu assisto a minha pregação depois de falar o texto. Eu vou lá e olho e falo, nossa, que legal, nossa, que abordagem legal, nossa. Porque muitas vezes, é como eu falei, a gente pede o Espírito Santo e tem coisas que são reveladas que nem eu sabia. De um livro que eu já li. Por incrível que pareça, que essa é a metanoia. O livro que eu já li. Quando eu leio de novo, coisas novas me chamam a atenção. É a mesma coisa quando você vai passando várias vezes no mesmo lugar e de repente um dia passa e alguém está fazendo uma obra, estão construindo alguma coisa aqui, porque você notou a diferença. Então que a gente tenha essa percepção da palavra, e que a gente tenha sintonia com a palavra, familiaridade com ela, para notar a diferença das opiniões das pessoas. Quando a gente vê uma opinião carregada de ego, porque muitas vezes as pessoas elas dão opinião baseada no ego, né? E é isso que a gente tem que saber separar. Quem sou eu? E quem sou eu em Cristo? Porque quem sou eu pode impedir eu genuinamente de chegar até Cristo. Se eu falo eu sou assim, não vou mudar. Eu mesmo estou colocando sobre mim uma profecia. Eu falei que eu não vou mudar. Então eu estou usando a minha palavra contra mim. O nome disso é maldição. Maldição é o quê? Dizer mal. Maldizer. Maldição. Quando você fala, você é um errado, você faz isso, você faz aquilo, eu não dou certo, eu não faço nada direito, é isso que você está trazendo para sua vida. Mas você vai trazer isso aonde? No futuro, porque você falou hoje. Quando você fala hoje, você colhe lá na frente, não é? A sabedoria é revelada pelo seu filho. Então, se tu pensa hoje, vai ser revelado lá na frente o que você está pensando. Hoje, o que você está colhendo hoje na sua vida é o que você plantou um tempo atrás. E eu posso dizer com experiência, cara, que eu colhi muita coisa que eu não gostei. Porque eu plantei muita coisa que eu não devia. E que bom que a gente tem esse entendimento. Que bom que Deus chamou a gente para fazer esse estudo, sabe? Para a gente poder se aproximar da palavra e a gente se afastar desse velho eu. E assumir uma nova responsabilidade de assumir uma nova identidade em Cristo. Porque tudo que a gente viveu trouxe a gente até a palavra. Mas o que a gente vai fazer com isso na mão agora? Esse que é o ponto, né? Eu vou ficar com a palavra e vou continuar fazendo a minha vida do jeito que ela é, ou eu vou pegar essa palavra aqui e agora eu vou viver minha vida como os justos viveram? Porque na Bíblia não tem nenhum cara que confiou em Deus e se deu mal. Mas eu te garanto que eu já confiei em muitas pessoas e me dei mal. E a partir disso que eu comecei a confiar em Deus. E começar a descobrir jeitos das pessoas não me enrolar. E tá tudo bem, que a vida é assim mesmo, sabe? Para que a gente possa evoluir. A vida é uma constante evolução. Mas, é como eu falei, a alma dessa evolução é Cristo. O cerne, o princípio dessa evolução. Sem Ele, no meio, não tem como evoluir. Não existe isso. Sabe por quê? Porque todas as teorias científicas que hoje estão vendendo e ganhando dinheiro são teorias baseadas na palavra. Só que eles não citam a palavra. E é por isso que eu estou aqui, para citar ela. Para mostrar, tá vendo? Isso aqui está escrito. Tá vendo isso aqui? Está escrito. Como hoje eu passei num embate, estava num duelo lá espiritual com um cara que ele estava tentando me convencer de que o espiritismo é uma coisa boa. E tá tudo bem. Porque cada um sabe
Entende com a percepção que tem. Jesus não julgou a religião de ninguém. Pelo contrário, ele trouxe o entendimento. Mas a partir do momento que você tenta me convencer da sua crença, você tem que estar disposto a entender que eu vou batalhar contigo, porque eu tenho uma espada e um escudo na minha mão. Enquanto tu vir com essas crencinhas do mundo, das coisas que tu acha que pode ser verdade, eu te digo, minha resposta está aqui na palavra. Foi assim que Jesus duelou com o diabo, não foi? Quando o diabo estava provocando ele, ó, faz isso aqui, pensa desse jeito, faz desse jeito, me adora aqui. O que ele falou? Está escrito. Então que a gente tenha a palavra na mão para sempre dizer, olha, essa é a tua opinião, eu respeito, mas eu não concordo porque está escrito diferente. Porque o que está escrito é diferente do que tu está falando. E é esse o discernimento que a gente tem que ter, para que a gente não receba crenças de outras pessoas. E é isso que é a defesa da fé, o escudo da fé é para a gente não sofrer ataques, seja um ataque espiritual tentando te colocar dúvida. Entendeu? Então muitas vezes a gente não sabe como lidar a situação, vai para a palavra. Luta com a palavra. E aí não tem conversa, porque é a palavra. Entendeu? É minha opinião é uma merda. É uma merda mesmo, cara. Mas minha opinião não vale de nada. Mas a palavra vale. Então se um dia a gente estiver conversando e tu falar para mim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, para pensar agora a diferença. Eu tenho uma palavra minha para te dar. Eu vou falar a importância do que tu vai ouvir quando fala. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O peso que se dá nisso, né? E é por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus. Porque o peso que ela tem, a autoridade que ela tem, ela é exercida na nossa vida. Todos os dias. Então, se você chegou até aqui, eu te agradeço mais uma vez por participar desse estudo. Eu também quero te incentivar a procurar mais, sabe, da palavra. Se tu sente vontade de ir além, vai além. Se tu não quer só ler o livro de Mateus, lê outro livro junto, sabe? Conecta. Lê de manhã um livro do Velho Testamento, de noite do Novo Testamento, ou ao contrário. Para que você tenha a correlação. Entenda que a história foi escrita, mas ela continua sendo escrita. Sendo escrita por nós. Só que não está aqui ainda. Vão vir nos novos rolos, que serão abertos, que serão escritos. Esses rolos que serão escritos novos serão com os nossos exemplos, talvez, das coisas que a gente viveu, das coisas que a gente passou, assim como os irmãos que estavam aqui na fé, vivendo aquilo com Jesus. Assim como tu vive dificuldades na tua vida também. Talvez tu seja um exemplo de fé muito grande que vai impactar a vida de milhões de pessoas, porque você continuou firme na batalha. Eu quero te agradecer e agradecer pela tua vida porque tu está aqui, sabe? Porque Deus não te colocou essa palavra por acaso. E é como eu falo, desculpa às vezes sim, em alguns momentos eu sou meio combativo assim, né? Porque eu não sou Jesus. Eu estou querendo ser como Ele, estou me aperfeiçoando na palavra dEle para que eu possa ser como Ele falou ali na palavra dEle, né? Para que aprendei de mim que sou manso, humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sempre fui combativo porque eu sempre defendi minhas ideias. Mas tem uma coisa que quando a gente vai para a ideia de Cristo não tem como, sabe? Não tem como a gente se defender da palavra, porque ela toca, ela mexe, ela preenche, ela sacia, ela é uma experiência maravilhosa. Por isso que eu quero que tu tenha isso também, sabe? Para que a gente possa junto edificar o reino de Deus na terra. Então se você chegou até aqui, digita aí hashtag até depois do fim. Você sabe que acabou aqui o capítulo, mas continua o estudo amanhã. Se Deus quiser, a gente volta aqui, eu falando um pouco menos, lendo um pouco mais também. Mas eu gosto de trazer esse relato das coisas que eu vivo também, das situações que passam durante o dia, porque isso é importante até para você também. Vai que em algum momento você não sabe como é que você vai usar a palavra, como que encaixa uma situação e a outra. Ou às vezes você passa por alguma dificuldade e não sabe, não tem alguma referência. Sei lá, né? Vai saber quais são as referências que você tem em casa. Eu tive boas referências de um lado, mas também tive más referências. Quais são as referências que você está escolhendo? Responde aí nos comentários.
Você prefere as referências que vão te levar para perto de Deus ou as pessoas que vão te afastar dele? Esse que é o grande ponto, irmãos. É isso que a gente tem que se questionar. Meu comportamento hoje me aproxima ou me afasta de Deus? Ele me deixa mais perto ou mais longe? É isso que a gente tem que se perguntar. O que eu vou fazer agora vai edificar aquela pessoa ou vai colocar ela em dúvida? Será que eu vou conseguir esclarecer algo para ela só com o meu entendimento ou será que eu vou ter que trazer a palavra? E aí começar a usar a ferramenta que a gente ganhou, né? Porque isso aqui é uma ferramenta de Deus para a nossa vida. Maravilhosa. Maravilhosa para a gente usar e abusar dela. Porque esse privilégio aqui, uma coisa meu pai me ensinou desde criança. Tu pode até ter um carro bom e teu carro dá problema. Tu pode ter uma casa boa e ela pegar fogo. Mas o que tu aprende, ninguém tira de ti. Então tudo que tu aprende fica contigo. Porque isso é teu. E a partir desse momento eu comecei a entender que a sabedoria valia muito mais do que qualquer riqueza que a terra poderia me oferecer. E acho que até por isso que durante muito tempo eu tive crenças limitantes contra esses assuntos. E não me desenvolvi nesse cenário. Mas da parte capitalista, digamos assim, né? Me vi fechado durante muito tempo porque eu falava, não, primeiro a palavra. Primeiro eu quero isso aqui. O resto que se exploda, mano. Entendeu? Vai chegar um dia que o resto vai ser só resto. E como Jesus falou para Marta, né? Falou para Marta. Foi para Marta que reclamou quando a irmã dela não estava ajudando ela nos trabalhos de casa. O que Jesus falou? Marta, a Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirada dela. Então, que essa boa parte chegue até você, irmão. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Que essa palavra tenha um efeito poderoso no teu coração. Que você possa ser renovado através dela e principalmente que você tenha mais sede. Sabe, que o que a gente fez aqui seja só uma pitadinha do que tem por vir na tua vida. Que Deus possa multiplicar essa sabedoria que já está em ti. Porque se você está aqui, está buscando, é porque você quer mais de Deus também. Sabe? E talvez você quer também uma interação pra gente fazer junto esse movimento. Porque eu sei que às vezes é chato fazer sozinho, né? Às vezes a gente tá meio desanimado, tá meio triste, putz, não quero fazer. E aí de repente vai lá, pô, vou ver o Tuzi lá, ele tá fazendo, pô, o negócio tá lá, pô, vamos ver junto com ele. Daqui a pouco tu abre a Bíblia e tu tá lendo e o vídeo meu acaba e tu continua lendo a Bíblia, tá ligado? Porque não tem a ver comigo. E de novo, esse canal aqui não é pra mim. Não, é pra nós. É pra que a gente seja edificado na palavra. E para que ninguém venha com conversinha barata, botando ladaia na orelha de ninguém. Mas que a gente saiba se defender, porque isso aqui Jesus falou, é uma espada e um escudo. E se é uma espada e um escudo, a gente sabe para que serve, né? Mas que a gente faça sempre com amor, gente. Para que a gente possa sempre levar o nome de Cristo com amor. Mas a gente tem que ter em mente, é uma espada e um escudo na nossa mão. Mas também é fonte de alimento, também é água, rio que transborda. Isso aqui é tudo, tudo que a gente precisa. Então vou ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí, hashtag desabafo mesmo, que é como eu falei, sabe? O que eu acho mais legal é que eu tô usando isso para refletir sobre mim mesmo também. Porque a partir do momento que eu vejo eu falando sobre a palavra, o meu coração se enche ainda mais. Sabe? De pensar, eu falei, cara, que esse cara tá falando? Olha que loucura, que bonito que isso aí tá saindo. Pô, que legal, o cara tá falando de Deus. Até um tempo tava fazendo merda. Tava fazendo cagada. Agora tá aí falando de Deus. Olha que coisa boa. Tipo, para pra pensar, gente. Para pra pensar uma coisa. O que um pai quer de um filho? Hoje, o meu estudo pessoal foi de Lucas 15, né? A gente aqui estudou Mateus 11, mas o meu foi Lucas 15. E Lucas 15 tem a parábola do filho pródigo, gente. A parábola do filho pródigo, ela é absurdamente maravilhosa.
Porque muitas vezes a gente sai como filho pródigo pelo mundo, fazendo besteira, fazendo tudo que a gente acha que é certo, e Deus está só esperando a gente, sabe? Para poder receber a gente em casa e fazer a festa. Então que você seja encorajado a fazer esse movimento aí. Vou te dar até um empurrãozinho aqui, ó. Vai com Deus. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana. Se Deus quiser, amanhã tem mais. Lembra que continua, né? O capítulo 12 está vindo. E a gente está quase na metade de Mateus. Tem 28 capítulos ali, mas já estamos quase na metade. Vamos que vamos, gente. Até amanhã. Fui.